vocês sobre esse livro, O Germinal, de Emily Zola. Já ouviu falar desse livro? Tenho certeza que não. Quem me falou desse livro foi meu marido, é, linguista, estudante de literatura, tão erudito que recuso o título de erudito. E me fala que leu esse livro há quase mais de um ano atrás e que mudou a vida dele, não sei o quê, que eu devia ler, não sei o quê, mas que era um livro difícil, que era muito sofrimento, etc. Eu fui pro Dorian Gray, fui evitando esse lado aqui, até que, como eu gosto quando os livros se comunicam com a minha realidade vivida, chegou um momento em que eu falei, bom, antes de eu me candidatar para a vaga de embaixador da experiência do cliente no Arcos Dourados, antes, aproveitar meu seguro-desemprego, eu vou ler aqui o Germinal. Geralmente eu leio um livro desse, de 500 páginas, em entre 14 e 28 dias. E coloquei 14 dias para que eu lesse esse livro, que daria no dia 31. Hoje é dia 24, eu acabei ontem. Não dá para parar de ler. Não dá para parar de ler, é como se fosse um terror psicológico, social, histórico, materialista que você fica assim, literalmente num vórtice rumo às profundezas mais dos recônditos do inferno, que é a sociedade industrial, na forma como ela foi estruturada a partir da Revolução Industrial e aprimorada desde então, sem nenhuma, ou, aliás, com pouquíssima mudança. Ainda hoje o trabalhador entra dentro de um túnel, quer dizer, ontem em São Paulo, entra dentro de um túnel para receber uma explosão na cara. E estava indo fazer o quê? Deixar alguém milionário. Ainda hoje, 2026, na verdade explodiu ontem em São Paulo. Mas lá logo explode outro. Então, 2026, nós estamos a 150 anos do início das transformações, talvez 150 anos do papado de Leão XIII, que teve que tocar nessa ferida do trabalho, e vamos ver se agora esse Leão XIV toca ou não toca, porque 14, vocês sabem pelo tarô, de quem que é o número, né? Então, eu acho que não vai tocar, ainda mais sendo um Yankee. Mas, de qualquer forma, recomendo muitíssimo. Emily Zola, Germinal. É uma leitura angustiante, piora a cada página, parece que não vai ter fim. A gente não consegue parar de ler porque afeta realmente assim, o âmago, a forma como você enxerga a realidade, a forma como você vai se alimentar depois de ter lido esse livro é diferente. E eu recomendo, agradeço muitíssimo o meu amor que me deu essa edição dele toda rabiscada e comentada. E realmente é uma história assim, linda, linda, linda. Porque é uma história bastante ambígua. Você fica assim, porra, o Zola é um puta de um vermelho, é um esquerdista do caralho, petista, né? Mas ele faz reflexões bastante importantes sobre a questão do ego na esquerda. O ego na esquerda. Eu sou lulista, tranquilo, vou votar 13. Estou fazendo um L aqui tranquilamente. Só que assim, a gente não pode negar o ego da esquerda, que é diferente do da direita. Eles geralmente têm um ego baseado no capital, portanto, como o ouro não é exatamente um material, é uma energia, quando você se baseia no sólido, você não tem nada. Você vê um Salles, você vê um Zema, você vê um Bolsonaro, e você vê um Bolsonaro ou centenas, de qualquer forma, todos eles são meio
amorfos na questão de substância mesmo, espiritual, de caráter, né? Agora, na esquerda, eu acho que nós temos melhores heróis, pelo menos, né? E aí lá a gente tem personalidades mais profundas, como porra, Lula, Erundina Suplicy, pô, a gente vai ficar aqui até amanhã falando, mas Mujica, tantos outros. Quer falar dos ditadores? Os ditadores também, mas enfim. É, e ele toca nesse ponto, que é um calcanhar de Aquiles da esquerda. Um ponto tratado também por um outro livro, vou pegar aqui, Os Demônios. Falando em direita e esquerda, Os Demônios do Dostoiévski. Dostoiévski. É, essa edição da Martin Claret é fantástica, né? Tipo assim, toda preta combina com o meu Visa Infinity. Ó, coisa linda. Tem 777 páginas. O número era cabalístico. E a mesma coisa é tratada aqui, a questão de que a esquerda não é tão pura como a gente gostaria que ela fosse. Tanto não é pura que é contra a anistia. Né? Tá certo ser contra a anistia? Para mim tá certo, só que assim, não vamos falar que Jesus era de esquerda, então, porque Jesus estaria fora dessa dicotomia, já que ele seria a favor da anistia. Ou não? Desceu ao inferno à toa. Enfim, falar em descer ao inferno, recomendo aqui muitíssimo Germinal de Isolar. Se você é trabalhador, se você tem carteira assinada, se você presta serviço, se você depende de dinheiro de outra pessoa para te transferir para você poder comer, leia, leia, tá? E não se revolte, não se revolte. Mas também não se acomode tanto. Essa que é a questão. Um dos personagens mais fantásticos dessa história é o Suvarin. Suvarin é um personagem nihilista russo e é exatamente o tema desse livro aqui. Que esse livro aqui pode te assustar um pouco porque ele fala do suicídio de uma forma que talvez nunca falaram com você antes, tá? Todo mundo fica, ai, você é tão bonito, você é tão delicado, não sei o que. Ninguém conversa com você sobre suicídio como deveria ser conversado. Esse livro aqui vai conversar. Cuidado! E aí, esse tópico vai aparecer dentro da- do assunto niilismo russo, que aqui tem um representante, o Suvarin, que vai, vai ganhando destaque na história. Então, recomendo Zola, Germinal. A descrição dele é fantástica. Ele tem uma visão. De fato, se tornou fotógrafo quando surgiu a fotografia, porque a visão dele já é na literatura uma visão bastante cinematográfica. Tem, não sei se o microfone está pegando um gato morrendo engasgado aqui. Vai com Deus, dá lembrança para Jesus, pergunta se ele é de direita ou de esquerda. É... O que que eu estava falando? Deixa eu ver essa porra desse gato, caralho. Enfim, recomendo muitíssimo esse Zola. E esse Dostoiévski, Os Demônios, não acho que seja o melhor dele, mas é uma história, assim, deliciosa, assim, sabe? As duas histórias são dois livros que tratam de movimentos de esquerda e os dois têm muita traição, muita conspiração, muita luta, disputa pelo poder dentro do movimento. E mas esse aqui é terrível, assim, são desgraças em cima de desgraças.
e a gente fica se perguntando até quando. O final do Germinal é algo bastante clássico, né? Tanto que ele é. O final é esse aqui, fica na contracapa. São as últimas palavras do livro, esse aqui. E no final ele diz que, enfim, do fundo da mina, da vida dos mineiros que ele narra, ele esperava, ou acreditava que os homens brotavam um exército negro vingador que desabrochava lentamente nos sulcos, crescendo para as safras do próximo século e cuja germinação logo rebentaria a terra. A gente ainda está esperando, Emily. A gente está esperando, Zola. A gente está esperando. Tá? Uma curiosidade é que talvez não tem muita. Não tem muita. E já é o segundo século, tá? Que a gente está estudando. E já foi 25%. Não tem confirmação, mas parece que o Zola pode ter morrido por conta de uma instalação mal feita, intencionalmente ou não, não se sabe. E é engraçado que esse mistério também acontece dentro do livro. Leiam. É, mas o livro confirmando que é uma coisa intencional esse acidente, mas ele também morreu por conta de um acidente. Deixa eu ver aqui, na noite de 28 para 29 de setembro de 1902, ao voltar de Medan, Alexandrine e Émilie Zola são asfixiados por conta de uma lareira com falhas na aeração. Acidente, descuido, Zola recebia com frequência ameaças de morte. Ou seja, é um livro em que parece que o autor colocou a alma dele mesmo, no sentido de colocar a vida e a morte dele nas letras, e é um livro simplesmente fantástico. É um dos livros mais difíceis que eu já li, no sentido de você continuar dentro daquela desgraça. Lembra até outro livro aqui, tipo aí, Portões, isso da Cunha. Esse é um outro livro que você fica com a sensação de que, meu Deus, eu quero que esse livro acabe, as coisas. Bom, e pior que isso daqui são fatos reais, né? E o do Zola também, mais ou menos, fatos reais. É, o do Euclides da Cunha, de fato, realidade, você fica rezando para que acabe, porque o livro incomoda, o livro machuca, o livro tem pontas, o livro solta tiros, no caso do Euclides da Cunha, que de fato, olha só, outra coisa, sincronicidade, eu sou um junguiano, isso acontece. Esse aqui também morreu de bala. Falou de bala e morreu de bala. Informe-se, Euclides. Euclides da Cunha morreu para você ver como é que a vida é, tá bom? Minhas três dicas de livro, de livros, dicas de livro que dois que desconcertam totalmente a leitura, dois que falam sobre as disputas de poder dentro da esquerda e como é que eu posso juntar os sertões e os demônios? Não sei. O messianismo, acho. Os demônios, eles têm um chefe muito ambíguo aqui, que a gente não sabe para que lado ele torce, apesar dele ser chefe de um. Te lembra alguma coisa isso? E aqui, né, uma figura maravilhosa do Antônio Conselheiro, que, que também foi um chefe, no mínimo, ambíguo. Tá bom? Leia. Beijo.